Estou alegre e o motivo beira secretamente a humilhação. Porque aos 50 anos não posso mais fazer curso de dança, escolher profissão, aprender a nadar como se deve. No entanto, não sei se é por causa das águas, deste ar que desentoca do chão as formigas aladas, ou se é por causa dele que volta e põe tudo arcaico como a matéria da alma. Se você vai ao pasto, se você olha o céu, aquelas frutinhas travosas, aquela estrelinha nova, sabe que nada mudou. O pai está vivo e tosse, a mãe pragueja sem raiva na cozinha. Assim que escurecer vou namorar, que mundo ordenado e bom. Namorar quem? Minha alma nasceu desposada com o marido invisível. Quando ele fala, roreja. Quando ele anda, eu sei porque as hastes se inclinam. Eu fico tão atenta que adormeço a cada ano mais. Sob juramento lhes digo, tenho 18 anos incompletos. Que importância teve a infância, a sua infância, nesse processo de gênese da escritora? A importância da infância para mim é a mesma que para todo ser humano, né? É o território onde o afetivo, bem ou mal resolvido, marca a gente para o resto da vida. No meu caso, a importância, a lembrança que eu tenho é de uma infância feliz. Uma infância assim, de apertura muito grande, de apertura material muito grande. Meu pai era ferroviário da rede mineira, que tinha naquele tempo assim, greves sucessivas, salários atrasados, aquela coisa toda. Mas eu tive uma coisa assim, sem preço na minha infância, que foi uma alegria de viver, uma vitalidade muito grande, que eu herdei isso do meu pai, de um modo especial, que a minha mãe morreu muito cedo. Então a gente nem sabia, por exemplo, eu não tinha dimensão, por exemplo, de certas dificuldades materiais que eu tinha, não dava nem para avaliar aquilo. Tal era a alegria, a esperança com que a gente vivia. Foi uma coisa muito vital a minha infância. E até o que foi doloroso, que foi triste, teve um peso muito grande e foi valioso. E é valioso até hoje. É um lugar para onde eu quero sempre voltar. Católica, apostólica romana, professora inclusive de educação religiosa, a religião está profundamente arraigada em sua vida. Até que ponto ela interfere e participa de sua obra literária? Eu não considero, por exemplo, que a religião interfira nem na minha vida, nem na minha obra literária, porque ela para mim não é uma coisa, não é um adendo, não é uma coisa que eu carrego e que eu coloco sobre mim, mas é a própria razão da minha vida. Por exemplo, todos os fatos da minha vida, o casamento, os filhos, a própria literatura, então tudo isso junto com a minha prática religiosa, com a minha fé religiosa, isso forma um tecido único, e quase como se fosse uma túnica inconsútil mesmo. Professora, mãe, escritora, qual a escala de prioridades nessas diferentes funções, Adélia? Professora, mãe, escritora? Ah, mãe, isso aí é mãe. Professora se puder, escritora se puder, mãe não tem jeito, mãe é mãe mesmo. Você já se confessou, Adélia, uma autodidata em literatura sem qualquer formação teórica. Como é que foi esse autoaprendizado? Olha, literatura, quando a gente faz literatura, não há um aprendizado para você fazer literatura, né? Você se descobre escrevendo literatura, fazendo literatura, e eu acho que é uma coisa assim, que todo mundo faz de ouvido. Eu lia muito, né? Toda a vida li demais, li todos os romances de M. Dely, que tinha uma vizinha, tinha uma biblioteca em casa, eu lia. Todo esse tipo de literatura, uma biblioteca que tipo a Biblioteca das Filhas de Maria, tipo de biblioteca pia, né, que a gente falava, aqueles romances todos, aquela coisa toda. E depois, muito mais tarde, eu descobri nossos grandes autores. Eu descobri Clarice Lispector, eu já estava casada, Guimarães Rosa. Foi no ano do meu casamento que eu descobri Guimarães Rosa. Quer dizer, eu fiquei literalmente deslumbrada com esses autores. Jorge de Lima.
e Manuel Bandeira, esse pessoal todo, eu tinha notícia dele. E eu lembro ainda, eu era solteira ainda, eu vi um livro de Drummond, fiquei impressionadíssima. Porque eu tinha lido no meu período escolar, por exemplo, Olavo Bilac, esse pessoal, né? E quando eu li, eu encontrei a mais absoluta novidade para mim. E fiquei deslumbrada com aquilo. E pretensiosamente comecei a pensar assim, mas assim é capaz que eu escrevo. Quer dizer, eu já estava simplesmente descobrindo que eu também tinha um instrumento próprio de dizer as coisas. O Pelicano. Um dia vi um navio de perto. Por muito tempo olhei-o com a mesma gula sem pressa com que olho Jonathan. Primeiro as unhas, os dedos, seus nós. Eu amava o navio. Oh, eu dizia, que coisa é o navio. Ele balançava de leve como os sedutores meneiam. À volta de mim busquei pessoas. Olha o navio. E dispus-me a falar do que eu não sabia, para que enfim tocasse no onde o que não tem pés caminha sobre a massa das águas. Uma noite dessas, antes de me deitar, como vi o navio, um sentimento. Travada de interjeições, mutismos, vocativos supremos, balbuciei. Ó tu e ó vós, a garganta doendo por chorar. Ocorreu que na escuridão da noite eu estava poetizada. Um desejo supremo me queria. Ó misericórdia, eu disse, e pus minha boca no jorro daquele peito. Ó amor, e me deixei afagar, a visão esmaecendo-se, lúcida e lógica, verdadeira como um navio. Consagrada internacionalmente nestes últimos 10 anos, Adélia, não lhe ocorreu a necessidade de mais cedo ou mais tarde